Olá Manaus, olá Amazonas, muita luz a todos, que Deus abençoe a nossa semana, que Deus venha iluminar a sua segunda-feira, que aonde você estiver, o poder de Deus venha te alcançar. Olha, tivemos essa última sexta-feira forte, distribuímos a oração pela vida amorosa. Se você não tem, você pode buscar em toda a Universal e aqui na nossa catedral. Nós vamos também entregar a você. Por quê? Qual o motivo? Olha só o que as Sagradas Escrituras ela diz no livro de Romanos 3, no versículo 16 e 17. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Quantas são as pessoas que um dia casaram pensando nisso? Eu vou ter paz, eu vou ser feliz. Mas os seus caminhos têm sido caminhos de separação, de divórcio, de destruição familiar. Você vai acompanhar agora esse áudio. Eu quero que você preste bastante atenção, porque essa amiga, ela venceu através da fé na sessão do descarrego. Me chamo Valesca, tenho 39 anos e antes de haver uma limpeza espiritual na minha vida sentimental, às sexta-feira na Igreja Universal, padeci, sofri, gemi na minha vida amorosa, pois vivia com uma pessoa, a qual essa pessoa era usuária de drogas e não tinha paz na minha casa. Era só brigas, discórdias e os vícios dominavam a mente dele a ponto dele usar as drogas no quintal da casa. E ali a gente vivia um inferno. Com a nossa filha pequena, ela já presenciou alguns fatos dele usando drogas. E aonde eu fui desencadeada uma depressão por conta do sofrimento da vida sentimental. Onde precisei tomar medicamentos tarja preta, gadernal. E quando cheguei à Igreja Universal às sexta-feira, houve uma limpeza espiritual. E hoje estou liberta. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho um esposo que serve a Deus comigo e que cuida da minha filha como se fosse a própria filha dele. Hoje eu posso falar que eu tenho um casamento. Assim como a Valesca, você pode, meu amigo, minha amiga, buscar a libertação pela sua família e por todos os seus entes queridos. Nós distribuímos nessa última sexta-feira a oração pela limpeza na vida amorosa, feita pelo Bispo Renato. Nós estamos dando a semana toda esta oração para que as pessoas venham trazer com o seu pedido nessa sexta-feira, aonde você vai receber uma oração especial, uma oração de imposição de mãos para quebrar. Você que foi vítima de feitiço na vida amorosa, você percebe que foi feito um ritual para amarrar seu casamento, para destruir a sua felicidade amorosa. Sexta-feira nós vamos estar determinando que você venha ser livre de todos esses males. Mostra a nossa central de atendimento, você pode ligar, você pode mandar a sua mensagem. Daqui a pouco eu vou estar ali também lendo alguns nomes. Se prepare, faça contato que nós vamos ajudar você. Volte para mim. Então, nessa sexta-feira, não importa qual problema você está enfrentando, escreva aí numa folha, traga os seus problemas. Nós sabemos que ninguém quer o problema de ninguém, né? As pessoas dizem aí fora, cada um com seus problemas. Mas nós estamos dizendo para você, pode trazer os seus problemas. É aflição, é depressão, é angústia, é tormentos? Sexta-feira, como você vê aí, o dia todo, especialmente às 19 horas, estaremos juntos com o Bispo de Éter, batalhando por você, determinando a sua libertação e esse sofrimento vai chegar ao fim. E falar de vida amorosa, nós tivemos nessa última quinta-feira, na última semana, praticamente mais de 300 casais, no estado muito mais, que celebraram-se o casamento diante do altar. Você vai acompanhar agora um momento com o Bispo de Éter, ele falando a respeito dessa última quinta-feira, a importância do casamento. Que Deus abençoe a todos, muita luz Manaus, muita luz Amazonas. Deus criou o casal para representá-lo. Entenda isso. Você que conhece um pouco a Bíblia sabe que Deus sempre comparou a vida com ele com um casamento. Deus trata o homem, o ser humano, como esposa. Nós fomos criados para sermos dele. É como um casal mesmo. A tua comunhão com Deus é como um casamento com ele. E o teu bem-estar mental,
espiritual, o teu bem-estar físico depende desse casamento. Teu casamento também é assim. Casamento só dá certo do jeito de Deus. Como? Você primeiro estando bem com Deus. O meu casamento não daria certo. Ele não daria certo se ela não fosse uma mulher de Deus. Não daria certo. Não daria certo se eu não fosse um homem ligado com Deus. Você quer que o teu casamento dê certo, você tem que ter uma ligação com Deus. Quando Deus colocou o homem e a mulher lá no jardim do Éden, era para um cuidar do outro e do jardim. Um respeitar, cada qual tinha o que fazer. Deus cuidava deles, Deus estava sempre presente, o homem era o cuidador do jardim e a mulher era a sua. O que a mulher era? A sua auxiliar. Era só fazer isso. Mas aí o homem, enganchamos aqui, ai meu pai, separa aí. Aí. Mas o homem deixou a mulher sozinha. Quando o diabo foi tentar a mulher, aonde estava Adão? Então fala assim, não era, repete para aprender, fala assim, não era para deixar auxiliar sozinha. Não era. Se você cuidar da tua vida com Deus, se você cuidar do que é para você fazer, da tua aliança com Deus, do teu propósito, se você tiver os olhos em cima da palavra que você vai dar à sua esposa hoje, se você tiver os olhos em cima da palavra que você vai empenhar hoje, se você cuidar dos votos que você vai fazer hoje, se você cuidar da tua vida com Deus e dos votos que você vai propor, você vai ficar bem. Você não vai ter problemas não. Ou problemas podem até vir de fora, mas os dois resistirão aos problemas. Mas olha a palavra de Deus lá nos Salmos 78, 37. Isso é a palavra de Deus. O que diz aí? Porque o seu coração não era reto para com ele, e nem foram fiéis, não tiveram atenção na palavra que empenharam, não cuidaram em cumprir. Deus disse, olha, não faça isso, ela é a tua auxiliar, anda com ela, cuida de tudo, esse fruto aqui não é para vocês, tudo é para vocês, menos isso. Além de deixar ela sozinha, depois caiu no pecado junto com ela. Aprenda, há uma aliança a ser guardada. E quando você quebra a aliança, nesse mesmo salmo aí, me dá o versículo 60, por favor. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Preste atenção. Assim como Deus preparou o Éden, mais para frente ele preparou o templo para acolher, como se fosse uma casa, como se fosse uma família. O templo era o orgulho de Deus, era a casa de sua adoração, mas Deus desamparou, porque eles quebraram a aliança, não tiveram atenção com a palavra que empenharam, e aí as consequências vieram feias. Mas em resumo, agrade a Deus, para que o mal não venha, e não estrague o que é bonito, fazendo uma coisa errada. Quem faz coisa errada, primeiro, não vai conseguir esconder. Segundo, como você leu ali, o problema vem, a consequência sempre vem. Você sabe que a prostituição é o pecado mais detestado por Deus, sabe por quê? Porque quem não consegue mirar, por exemplo, ele te deu uma esposa, é a minha esposa. Se eu tiver os meus olhos em outra, eu me prostituí. E foi o que o povo fez com ele. O povo fez isso com Deus. O povo trocou o Senhor pelas imagens de outros povos. Quem não é fiel à sua esposa não é fiel ao Senhor, não. Assim como é uma esposa, é um Senhor. Nunca esqueça disso.
Então, por favor, venham para frente que nós vamos fazer agora os votos. E hoje vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus. Então fique de frente para a sua querida. Aponte aí, tire a aliancinha, coloque já na... Ela pega a aliança dele, põe na pontinha do dedo dele. Ela vai falar olhando nos teus... Olha nos olhos dela, meu amigo. Que ela vai puxar lá da alma dela um voto de entrega para você agora. Empurra a aliança e fala: eu selo agora meu compromisso. Pode abraçar aí a sua bênção. Abrace a sua bênção. Fique abraçado com ela aí agora. Ó meu Senhor Jesus Cristo, nós viemos e demos tudo que o Senhor nos falou. Nós passamos o recado. Nós falamos para eles, meu Pai, sobre a aliança com o Senhor, que o Senhor é a primeira e principal aliança. Falamos do compromisso com a palavra. Ele empenhou uma palavra para ela empenhou uma palavra para ele, e agora o Senhor vem sobre esses casais, meu Pai, em nome de Jesus, e confirma que haja um selo da tua bênção nessa noite, que ele cuide do que o Senhor deu para ele, que ele venha ter os olhos nessa mulher, que ele venha ser responsável, que ele venha a ser amável, que ele venha a ser homem de uma só mulher, e que ela seja, meu Pai, uma esposa caprichosa, amável, não interesseira, uma esposa dada, uma esposa não egoísta. Cobre, meu Pai. Nós concordamos aqui a bênção sobre cada uma dessas pessoas. Seja abençoado com a bênção do altar. A celebração dos casamentos é a bênção do altar, a bênção de Deus sobre cada um de vocês. E quem creu, diga: assim seja. Olha, Deus abençoe você nesta segunda-feira toda especial, que o Espírito Santo venha iluminar você, que Ele seja o seu socorro nessa aflição, que Ele seja a sua força, que Ele seja a resposta que você está precisando. Você acompanhou aí momentos da nossa celebração dos casamentos, como você continua vendo nas imagens aí. Foi muito especial, né? Aproximadamente 300 casais se uniram. Foi muito diferente, né? Tudo foi muito especial. E esse momento, que eu imagino que foi o ápice, né? Quando nós pedimos que as palavras não fossem tão somente ou meramente repetidas, mas que lá do fundo da alma, para que não fossem esquecidas, viessem as palavras de comprometimento, de compromisso. E como você ouviu aí, a aliança primeiro tem que ser com Deus. Quem não está bem com Deus não consegue estar bem consigo, que dirá fazer outra pessoa feliz, né? Como que uma pessoa que está com Deus desajustada vai conseguir completar outra pessoa? Então foi muito especial, mas serviu, essa celebração de casamento serviu para que as pessoas entendessem que uma quebra de aliança com Deus e com o cônjuge, né, a esposa, o marido, sempre vai trazer muitas consequências, muitas mesmo. Coloca para mim aqueles salmos, eu até falei sobre ele, 78, 60 para mim, por favor, que fala bem da quebra, né? O que aconteceu quando o povo quebrou a aliança. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. Coloca aí o 61. E passou a arca da sua força ao cativeiro, né?
Israel foi levado cativo para a Babilônia, o templo destruído, a arca levada, e a sua glória, né, o templo era a glória de Deus, mas foi para a mão do adversário. As consequências são terríveis, né? O pecado não é uma coisa bonita. Hoje você vê pessoas se orgulhando de mentir, se orgulhando de trair, se orgulhando de roubar, se orgulhando de enganar. Mas o pecado matou o Senhor Jesus. Não é uma coisa bonita. E nós marcamos com o povo nessa quarta-feira, que é a quarta-feira da defesa da fé, o 9º estudo, e nós marcamos, está aí vendo a palavra volta, né? Porque nós marcamos ontem com as pessoas, não é só a pessoa afastada voltar, mas é uma volta à primeira fé. Volta à primeira fé. E vai ser uma quarta que você não deve faltar por nada. Me dá nomes aí. Sim, senhor bispo, estamos aqui nesta segunda-feira prontos para ajudar essa pessoa que está sofrendo, está pensando em tirar a sua vida, depressão, ansiedade. Liga para cá, faça contato, nós vamos ajudar você. Nós temos aqui o Cícero, ele pede oração por todas as áreas da vida dele, mas ele diz principalmente a espiritual. E ele estará conosco nesta quarta-feira às 19 horas buscando pela sua salvação. Nós temos também aqui o Luiz Fernando, bispo, ele diz, eu não aguento mais tanto sofrimento, a minha vida tem sido uma vida de tormento. Estarei nessa sexta-feira às 19 horas lutando pela minha libertação. O Henrique, ele diz, tem enfrentado vícios e grandes problemas na vida sentimental, por isso ele vai estar nessa sexta-feira, lembrando, bispo, essa pessoa que recebeu a oração da vida amorosa, ela vai trazer nessa sexta-feira às 19 horas. O Carlos, ele diz, estou afastado, estou sofrendo com insônia, depressão e também com vícios em drogas. Estarei voltando nessa quarta-feira, não aceito mais viver longe do meu Senhor. A dona Rosa, do bairro Santo Antônio, ela também diz ter se afastado, está sofrendo demais, mas ela diz, eu aceito o convite de estar nesta quarta-feira lutando pela minha salvação. E o Luciano, ele diz, bispo, eu já estou vivendo esses 50 dias e essa quarta-feira da defesa da fé não será diferente. Eu estarei buscando ao meu Senhor e Salvador às 19 horas. E nós continuamos aqui prontos para ajudar quem está sofrendo. Pode vir também, né? Participar com ele, ou aqui na Catedral. Nós vamos estar em Campos Sales. Mostra aí a nossa Universal. Essa é uma foto de domingo de manhã, né? Mas nós vamos estar aí hoje à noite, 19 horas, numa reunião de muitas respostas. Agora, acompanhe a história de uma jovem, é muito bacana. O jovem é muito acostumado a movimento, né? a uma vida badalada, às baladas, mas a verdade é que muitas vezes isso, quase todas as vezes, é só para esconder um buraco que tem na alma. Acompanhe. Olá, Bispo Dieter! Hoje na sala de entrevista vamos conhecer a história da Cristiane. Cristiane, quem era você antes de conhecer o Senhor Jesus na Igreja Universal? Pastor, eu era uma pessoa muito perdida, né? A minha mãe teve a experiência dela, convidaram ela para vir para a igreja e devido a estar doente, fizeram um desafio. Se você vir, a sua filha vai ser curada. Ela veio, foi curada. Aí, devido a ela ter se afastado de eu ser criança, eu fui junto com ela. Eu retornei à igreja quando eu tinha entre 15 a 16 anos. Só que, devido a várias situações, eu cheguei cheia de depressão, eu tinha síndrome do pânico, paralisia do sono. Devido a muitas discussões, muitas brigas dos meus pais, né, e devido a ele ter um vício, isso acarretou muita coisa dentro de mim. Eu sentia causando esses problemas emocionais. Sim, senhor. Eu tinha muita mágoa dele, muita mágoa. Eu tinha vontade de matar o meu pai. Fazia questão de encarar ele e mostrar que eu não tinha dor, que eu tinha tanta raiva dele que cada vez que ele me batia, é como se para mim não sentisse nada. A mágoa que eu sentia dele era muito grande. Dentro da minha alma doía muito. A minha alma, na verdade, gritava socorro. Qual foi o momento mais difícil, Cristiane, da sua vida? O buraco na minha alma, pastor.
Eu tinha uma depressão, não sabia que era depressão. Eu tinha síndrome do pânico, eu não conseguia dormir. Eu tinha medo de dormir, porque quando eu ia dormir, eu não conseguia acordar. Eu tinha que orar o Pai Nosso para voltar, para me acordar, para me poder respirar. Porque eu não conseguia respirar, é como se eu estivesse presa no meu próprio corpo. Eu pegava uma faca e ficava passando nos meus braços, eu não cortava. Mas ali, graças a Deus, eu consegui, devido à minha mãe me ensinar sempre antes de dormir, por mais que eu fazia tudo de errado, eu ia lá e fazia uma oração. Só que não resolvia, só saía palavras sem sentido, né? Só que teve uma certa noite que realmente a minha alma estava tão quebrada, estava tão destruída que eu não consegui nem falar. Eu não falei com a boca, né? Foi a minha alma. Ela falou: se o Senhor existe e pode me ajudar, então me ajuda, porque eu não aguento mais. Foi aí que, através do grupo jovem, ele chegou até a mim. Eu não sabia. Quando eu cheguei na igreja, quando começou a oração, e comecei a chorar. Hoje eu entendo que aquela dor que eu sentia saiu. Aí quando ela me chamou para o domingo, foi no sábado, ela me chamou para o domingo, eu falei: não, eu venho sim. E foi uma decisão tão radical que quando eu cheguei em casa eu saí apagando tudo que era de errado no meu celular, porque eu também tinha um vício de pornografia. Aí quando eu cheguei na igreja, aí eu peguei um propósito: você tem que vir todos os dias na igreja. Eu vinha todos os dias. Eu me lancei, pastor, eu me joguei. Da mesma forma que eu encontrei a saída, então eu falei: não posso perder essa oportunidade. Então eu vim com tudo. E como foi o seu encontro com Deus? Quando eu voltei, né, devido a ter me afastado, eu fiz tudo diferente. Eu me lancei mesmo. O Espírito Santo ainda não estava em mim, mas ele já me mostrava o que eu tinha que fazer e deixar de fazer, e lugares que eu tinha que deixar de ir para poder eu ter minha experiência com ele. Então eu deixei amizades, eu deixei lugares, eu deixei redes sociais. Então falei: meu Pai, se a tua palavra é verdade, então ela tem que acontecer. Então eu me entreguei, né? Eu fui diante do altar, entreguei minha vida para Jesus, me batizei nas águas. Aí o Espírito Santo começou a me inspirar: busca de madrugada, levanta de manhã, sacrifica. De noite, quando todo mundo ia dormir, eu ia lá, eu me humilhava, porque eu sabia que em mim faltava o verdadeiro arrependimento e eu sabia que só Ele podia dar. Foi aí que eu tive meu encontro com Deus, que eu vi a minha pequenez, eu vi o que eu tinha feito com Ele. Eu tinha traído Ele transformou a minha vida, mas mesmo assim, né, eu tinha me afastado. Que eu falei: eu nunca mais vou fazer isso. E eu lembro que no meu batismo nas águas, né, isso nunca aconteceu. O pastor perguntou assim: por que você está se batizando? Aí eu falei: porque eu nunca mais quero fugir de Deus. E foi num jejum de Daniel que eu recebi o Espírito Santo, no último dia. O bispo Macedo, ele falou assim, né? Ele estava lá no cenáculo do Espírito Santo, ele levantou as mãos e falou: receba o Espírito Santo. Eu não senti nada. Eu tive a certeza de que eu era filha de Deus. Verdadeiramente eu tenho vida, eu posso dizer que eu tenho vida. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar em qualquer situação. Dentro de mim a paz, a alegria. Então, qualquer circunstância que eu estiver, nada muda o meu interior, a paz que eu tenho. E eu quero levar isso para outras pessoas, que aconteçam com elas o que aconteceu comigo, a transformação. Obrigado, Cristiane. Bispo Dieter, nós acompanhamos a história da Cristiane, agora com o senhor nos estúdios. A gente viu que a Cristiane veio para Jesus mesmo, né? Se entregou mesmo. E interessante, né? Só Deus para abrir os olhos da pessoa, tão perturbada, sem dormir, um sono agitado, paralisia do sono, vício de pornografia, né? Fazendo a maneira que ela diz que enfrentava o pai, né? Aquele ódio, querendo matar. Me dá a foto dela agora, e o antes e o depois dela, olha só. Aí está o Espírito Santo. Que transformação, né?
E interessante, volte para mim, que ela orava o Pai Nosso para se sentir um pouquinho melhor, né? Lá para conseguir sair da paralisia do sono, ela, Pai Nosso que está... Mesmo assim, ela não entendia que o que acontecia com ela era espiritual. Mas passou, virou a página, está bem, recebeu o Espírito Santo, nós estamos na nossa caminhada. E como nós falamos ontem, nós estamos firmes rumo à nossa caminhada ao Pentecoste. Estamos aí no 15º dia desta caminhada. E muita gente já tem recebido o Espírito Santo e nós não vamos sossegar até você receber. Prepare-se para essa quarta-feira, 18h20 aí, ó, impondo as mãos sobre as pessoas para uma reunião muito especial. Eu realmente creio que o Senhor Jesus vai dar perdão e você vai conseguir voltar ao primeiro amor. Me dê mais nomes aí. São muitas pessoas que estão ligando e enviando a sua mensagem nessa segunda-feira. Nós temos aqui a Andresa. Ela diz que tem sofrido com crises de ansiedade e muito sofrimento. Ela diz, estarei nessa sexta-feira às 19 horas para colocar um fim em toda dor e sofrimento. A Shirley, ela diz sentir dores no corpo e um peso enorme nas costas. E ela diz também que está afastada e vai estar retornando nessa sexta-feira por uma limpeza total da vida dela espiritual. A Gabriela diz, quarta-feira é sempre uma reunião totalmente voltada para o espiritual. Por isso estarei às 19 horas buscando o meu Senhor e Salvador. A Alessandra, bispo, ela diz que está enfrentando grandes pensamentos negativos e não aguenta mais. Ela diz, eu estarei indo nessa quarta-feira para aprender sobre defender a fé e não aceitar. Ela diz, não aceito mais esses maus pensamentos na minha mente. Agora é momento de oração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos na Tua presença, meu Pai. E te clamamos e te invocamos em favor de todas as pessoas que estão conectadas através dessa programação. Pessoas que acompanham testemunhos, relatos. Pessoas, meu Pai, que viram o Teu poder através do testemunho. Meu Deus, nós vimos a história da Cristiane, essa pessoa assistiu a história da Cristiane, que ela sofreu, padeceu, mas quando, meu Deus, ela firmou uma aliança com o Senhor, então ela venceu tudo. Hoje ela é uma pessoa que tem segurança, tem certeza da proteção, tem certeza que o Senhor é com ela. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, faça com que o entendimento dessa pessoa se abra. E que o Senhor Espírito Santo abençoe essa nossa caminhada. Nós temos vivido essa fé, que o teu povo todo vai receber o Espírito Santo. E isso não está restrito à placa de igreja, mas qualquer um. E em qualquer lugar que invocar o teu nome. Agora mesmo, coloque na tela essa passagem de Isaías 44:3, que diz, derramarei água sobre o sedento. Coloque as mãos aí agora sobre esta passagem. Se você me ouve pelo rádio, põe as mãos aí agora e fale para Deus que você também quer o Espírito Santo, que você quer voltar ao primeiro amor e à primeira fé. Ajude este ex-obreiro, ajude este ex-frequentador, dá forças, quebra as cadeias do mal e que ela prove do seu Espírito hoje, já nesta oração. E eu concordo que a água está ungida para grandes livramentos, em nome de Jesus. Amém. Bebamos desta água. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Ô, meu amigo, o Senhor Jesus Cristo é fiel. E se você creu quando colocou as mãos aí, se você orou com fé nele,
grandes coisas já começaram a acontecer aí dentro de você, tá bom? Grande e forte abraço para todos.